Hoje nós vamos estar dando início à 11ª aula, quarto semestre de 2021. Então, o zelo de Paulo, do apóstolo Paulo, pela sã doutrina das igrejas, ok? Vamos lá para a introdução, para a gente já estar ganhando tempo e ver o que é que nós vamos aprender com essa lição. Uma lição muito boa, como aquilo que eu sempre falo, gosto de estar sempre abrindo um leque da parte externa religiosa, como a parte também interna da religião. Então vamos lá para a introdução. Qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nessa lição responderá a essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Que o Espírito Santo o enriqueça na graça e no conhecimento. E o primeiro tópico aqui, irmãos, nós vamos trazer a ortodoxia versus heterodoxia, ok? E os dois termos técnicos importantes, ortodoxia e a heterodoxia, são dois termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre o ensino correto e desvios quanto à doutrina bíblica. Esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias nas igrejas locais. Heterodoxia, ortodoxia, são conceitos, irmão, vamos ser um pouco mais claro e mais prático. Uma parte defende o que é certo e outra parte defende o que é errado. A ortodoxia procurando a ideia que significa coisas retas, coisas concretas, e a heterodoxia significando coisas que não convém, que muda ao tempo todo, coisas oscilantes, ok? Então vamos lá. Segundo subtópico, ok? Conceito de ortodoxia. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos e significa o que é direito, reto, certo. Segundo Timóteo, 1 Timóteo 4:1, 2, então essa definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Na teologia cristã, o termo se refere aos modelos bíblicos das sãs palavras. Logo, a doutrina cristã ela é ortodoxa, quando for coerente com Cristo e os apóstolos ensinaram. Irmão, nós temos Vamos lá para os tempos de hoje. A palavra ortodoxia, como fala o que é reto, o que é seguro. Então nós vamos ver que nós temos uma grande dificuldade aos dias de hoje. Eu gosto de trazer nesse termo. Por quê? Porque é o seguinte, nós vivemos nos tempos onde fazer o que é certo, fazer o que é correto, somos taxados muitas vezes de caretas. Isso estou falando no mundo secular, a parte externa de fora das religiões. Entendeu? E os princípios, eu falo que há alguns anos atrás, nossos pais, nossos avós, eles tinham como mérito honrar a palavra, eles tinham como mérito honrar o nome, aquilo que se diz, honrar os bons princípios. Então eram pessoas ortodoxas, pessoas que traziam aquilo que nós aprendemos com a ideia do que é correto. E nós vamos ver que aos dias de hoje nós estamos uma carência muito grande de pessoas que venham trazer esses bons princípios, mas não só fora das igrejas, mas dentro da igreja também nós estamos com uma carência muito grande de pessoas ortodoxas, aquela pessoa que gosta do que é reto, aquelas pessoas que trazem o princípio da verdade, honrar o nome. E o mais ruim, irmão, que quando nós partimos para o sistema religioso, para a parte da religião, porque você vai, além de honrar o seu nome, você vai ter que honrar o nome de Deus também. Então, essa é uma parte ruim, porque que é mais cobrado aos religiosos, justamente por isso.
Porque tem que ser o religioso, ele é obrigado a trazer essa ortodoxia, não só na teoria, mas também na prática. Então, o que tem que refletir nele são as coisas corretas. Então, o cristão, na ideia, ele tem que ser ortodoxo, porque ele é mais cobrado. Além dele estar representando a Deus, ele está representando também ele também. Então, é muita cobrança. E toda a parte externa, nós vamos pegar os princípios de famílias. Então, como eu falei, os nossos avós, eles, às vezes, muitas vezes, sem leitura, às vezes, muitas vezes, sem estudo, mas eles se dedicaram a trazer essa linguagem ortodoxa para a gente, na nossa vida, para o que é correto, o que é certo, honrar o nome, honrar a palavra, pagar o que compra. Então, e nós estamos vivendo hoje, aos dias de hoje, não se tem mais relevância, são mundos, parece que é diferente, que se muda, pessoas mornas, pessoas que não estão nem aí. Então, totalmente ao contrário do que nós estamos vendo. Então, na verdade, nós temos que voltar a esses princípios, trazer uns princípios ortodoxos, tanto dentro da igreja, como fora também das igrejas. Entendeu? Então, o que nós voltamos, irmãos, aos princípios, à moral, aos princípios éticos, precisa se ter, entendeu? Porque nós estamos vivendo numa geração que nós não sabemos onde é que essa geração vai parar, se tratando da forma que vem sendo seguida. Então, aqueles princípios que foram conquistados com muito suor, com muito trabalho, e nós estamos perdendo. Então, eu falo até de uma seguinte tese, que é o seguinte: a gente, ao longo dos anos passados, a gente não tinha muito poder aquisitivo, não tinha muito dinheiro, mas essa ideia do respeito, da moral, nós tínhamos de sobra, aprendemos. E hoje está sendo totalmente ao contrário. Nós estamos com um poder aquisitivo um pouco melhor, para poder até sustentar os filhos, um pouco melhor. Não quer dizer que está todo mundo rico, não. Mas em termos da questão moral, da ética, dos princípios bom de família, nós estamos perdendo, está escapando entre os dedos. Então aqui vai uma reflexão para que nós podemos voltar. Eu gostei muito dessa temática do autor, quando ele traz essa ideia de princípios e aqueles também que não seguem os princípios. E eu quero trazer aqui uma ressalva da parte bíblica de pessoas mornas. São pessoas que Deus ele não conta muito. Inclusive lá em Apocalipse 3:14, fala que Deus vai vomitar pessoas assim. Tipo, porque não é nem quente e nem é frio, são pessoas mornas. E nós estamos vendo nesses últimos tempos o que tem de gente morna, gente que não está nem aí, para ele tanto faz fazer sol como chover. E não é assim, porque nós temos aí, irmãos, muita coisa pela frente que precisa mudar. Nós temos muita coisa aí pela frente que precisa voltar, principalmente quando se trata dessas questões de princípios, ok? Então vamos lá para a heterodoxia, ok? Que é o conceito de heterodoxia aqui no terceiro subtópico. O prefixo da palavra heteros significa diverso, olha como que é. Diversidade. Assim, a heterodoxia nos remete a opinião diferente, oposição aos padrões normais, ou normas ou dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem só um parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Eu vou dar uma parada aqui para dar uma explicada e nós vamos continuar no outro parágrafo. Então é uma ideia de diversidade muito grande. Então são pessoas que hoje elas não estão nem aí, irmão. Tanto faz como tanto fez, como a mensagem está falando aqui. Pessoas que, eu falo que parece um pouco de camaleão, né? Muda de acordo com o tempo, entendeu? Mas o ruim disso tudo,
meus queridos, é que isso aí está acarretando grandes problemas, tanto fora do sistema religioso, como dentro também do sistema religioso. Por quê? Essa heterodoxia, irmãos, ela vem derrubando tudo aquilo que foi construído com muito suor aos tempos atrás. E esse negócio de diversidade, esse negócio que pode ser de qualquer jeito, tanto faz, tanto fez, mais na frente nós vamos pagar. Nós já estamos pagando no tempo contemporâneo, no tempo presente hoje. Nós já estamos pagando. E o futuro vai ser muito mais ameaçador. Se nós não voltarmos rapidamente à ideia de princípio, porque a temática hoje está para tratar disso aí, apesar com um nome diferente, mas trazendo para o popular, para o básico, para as ideias básicas, é isso aí, é o certo e o errado. E eles não podem se misturar. E nós temos que ver que lado que nós vamos ficar. Se nós vamos ficar em cima do muro, se nós vamos ficar do lado errado, ou se nós vamos ficar do lado certo. Então aqui a versão de ortodoxia e heterodoxia é justamente para a gente ver isso aí. Muito bom, bem colocado mesmo essa temática pelo autor. Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência as doutrinas de demônio. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Sua advertência é um antídoto para nós nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. É tipo assim, um recado aqui é para a liderança, né? Um recado aqui para a gente também, que somos membros, entendeu? O que é que nós estamos fazendo? Devemos fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Por quê, irmão? Se nós deixarmos o homem em seu estado natural, como fala Thomas Hobbes, estado de natureza, a tendência do homem é fazer as coisas erradas. A nossa carne, ela pende para isso. O apóstolo Paulo, Romanos 14:15, ele já falava da luta interior. E essa luta interior, ela é constante, irmão. Ela é constante. Não fica eu e você achando que de manhã ela começa e à noite ela para. Não, ela é constante. Então nós temos que ter essa ideia de reforçar isso aí, porque nós sabemos, se depender da carne, de nós seres humanos, nós se perdemos mesmo. Então qual é a ideia do reforço doutrinário? É estar sempre mostrando o que é correto. Olha, vai por aqui que aqui dá certo. Olha, o caminho é esse, que esse caminho ele vai dar frutos. Olha, não vá por aqui, porque você vai tropeçar e vai terminar caindo. Então essa é a ideia do reforço, e sempre estar atento, sempre estar de olho, observando, entendeu? Porque cabe a nós que estudamos, que buscamos ter uma ideia e passar para as pessoas. Você não pode guardar o conhecimento, você não pode guardar aquilo que você tem. Então a ideia é que se passe para frente, ok? Vamos lá para o segundo tópico. A ameaça de corrupção doutrinária. Primeiro subtópico, advertência do apóstolo. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que ensinem outra doutrina. Aqui a palavra para outra é héteros, diverso. Por isso Paulo se refere a outra doutrina como a que não tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Esse zelo para preservar essa doutrina traz um contexto de homens sem escrúpulos que não respeitavam os ensinos apostólicos. O apóstolo os identifica como lobos cruéis, vestido de ovelhas, que investia contra o rebanho de Deus, não o perdoando. Irmãos, essa ideia de lobo dentro da igreja é um caso de muito tempo, é um caso que tem que ser observado bastante, porque o que tem, irmão, de gente que ela finge, gente fingida, gente que se mostra que são dedicada, e eu volto a frisar muito bem, Mateus 10:16, quando Jesus ele fala, olha, eu enviarei vocês como ovelhas no meio de lobos. Só que além de falar isso, eu enviarei vocês como ovelhas no meio de lobos, ele dá uma advertência muito interessante. Mas sejais prudente, não é para ser serpente não, é para ser, sejais prudente como uma serpente e simples como uma pomba.
É só, é só essa prudência que é para pegar da serpente, meu irmão. Então, entendeu? É ser prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Então, é uma advertência que, tanto nos tempos atrás como nos dias de hoje, ela tem que estar de pé. Muito cuidado, observar quem é que você deixa tá trazendo a mensagem, qual a ideia da mensagem, qual se aquilo não é o joio disfarçado de trigo. Tem que se tomar bastante cuidado em relação a isso. Porque o excesso de confiança, irmão, ela acarreta muitos problemas. Eu falo sempre, o excesso de confiança acarreta muitos problemas. Depois você vai ficar chorando. Então, qual é o caso? Por isso que eu gosto dessa palavra de Jesus, eu acho ela muito boa. E eu levo ela para a minha vida. Seja prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Por quê? Você tem que estar desconfiando de tudo e de todos. É isso mesmo, entendeu? Porque a gente não sabe quem é quem. E às vezes você só vai descobrir depois que os frutos já está amadurecendo. E a ideia é que você identifique a raiz. A ideia é que você identifique lá na semeadura. Você já observar homens de oração para se identificar. Porque muitas das vezes passa desapercebido mesmo. São pessoas escorregadias, são pessoas silenciosas, como eu já falei de um vídeo atrás. São silenciosos, né? Como eu falei que o lobo, ele em silêncio, ele dá mais medo do que um cachorro bravo latindo, entendeu? Então o lobo, ele é assim. E ele ataca mesmo, irmão. Ele ataca, vai para cima e quando você vê, tá tudo destruído. Tá tudo acabado. Então, um conselho aqui para a liderança e para os membros também. Cuidado com o que fala, com o que ouve, com o que leva para casa, o que traz para a igreja. Todo esse cuidado, ele é bem-vindo. Todo esse cuidado, ele tem que ser bem-vindo. Porque depois o choro e o lobo, ele não tem dó. Quando fala que ele não perdoa mesmo, ele vai para cima, destrói, doa quem doer, não se preocupa, não tem essa preocupação, porque a ideia dele é destruir, a ideia dele é acabar, a ideia dele é parar. Então cabe a nós estar em vigilância. Orar bastante, muito bem, mas vigiar bastante também é bom, porque é um casamento, irmão. A vigilância e a oração é um casamento. É um casamento que ele não pode ter divórcio. É um casamento que não é para ele estar, ele não pode se apartar. É um casamento muito concreto. Então a vigilância e a oração, elas têm que caminhar juntas. Porque o lobo, ele está aí. Ele está aí e ele vem para cima mesmo. Ele vai atacar, ele vai atacar. Não fica achando você, E o outro exemplo muito grande, outro exemplo que eu trago muito grande, é quando tudo está indo muito bem. Tome cuidado quando tudo aparecer assim, muito aparente, silencioso, muito calmo. Então, tome cuidado, é justamente nesse momento que ele começa a atacar, porque o lobo ataca no seu silêncio, ok? Vamos lá para o segundo subtópico. Quais eram os problemas de ordem doutrinárias? A igreja plantada por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com infiltração de conceitos filosóficos, pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica nas igrejas, como a de Corinto ou Éfeso. Havia os que afirmavam crer no evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Outros traziam uma bagagem religiosa no legalismo judaico, aliás, ao gnosticismo. É lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus para, em nome dela, viverem licenciosidade. E os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. A Igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. Irmão, eu quero trazer aqui duas viés. A primeira viés é falar dos irmãos que... a partir do momento que você adentra sobre o conceito de seguir o Evangelho, você tem uma obrigação do velho homem ele se despir. É uma obrigação, é aquilo que nós já falamos. O vinho novo, ele tem que ser colocado em odres novos. Então, se você é uma nova criatura,
significa que você nasceu de novo. Então as coisas velhas, elas se passaram, elas ficaram lá atrás. Aquele velho homem que às vezes nós temos a mania de dizer, eu era assim, meu conceito é assim, então é um conceito errado, deixa eu falar para vocês. É um conceito totalmente errado, mas o meu temperamento é assim, não. Se está na presença do Senhor, tem que haver uma mudança, entendeu? Então é um tal de velho homem, ele está renascendo e acabando com a igreja, acabando com a vida das pessoas. Então vamos ter uma ideia de conceito, irmãos, de que o velho homem ele morreu. Ou você mata o velho homem, ou ele vai lhe fazer um estrago na sua vida. Então, a partir do momento que você aceitou, que você resolveu seguir o evangelho com a ideia que você quer ser salvo, então essa mudança ela tem que existir. Ela tem que existir. Não é meio termo, não pode ter meio termo. Como eu já falei aqui, o próprio Deus falando que você não pode ser morno. Ou você é quente ou você é frio. Porque se você ser morno, ele fala na sua expressão, vomitar-te-ei, entendeu? Então tem que ter essa ideia. E outra ideia que eu quero trazer aqui também é justamente esse cristianismo judaizante que nós estamos vivendo. Então é uma crítica, não tem para onde correr como não criticar essa parte de nós vermos arcas da aliança dentro das igrejas cristãs, nós vemos candelabros dentro das igrejas cristãs, nós vemos altar dentro das igrejas cristãs. Então, irmão, são dois conceitos diferentes. O judaísmo e o cristianismo, eles não fecham junto, porque são práticas totalmente contrárias. E nós vivemos no evangelho da graça. E se nós vivemos no evangelho da graça, qual é a lógica de você ter uma arca da aliança dentro da igreja cristã? Qual é a lógica de você ter um candelabro dentro da igreja? Então, vamos ler a Bíblia, vamos estudar, vamos buscar o entendimento. Pessoas com as vestimentas dos levíticos, pessoas com vestimentas sacerdotais, não entendi. Urim, Tumim, não entendi. Entendeu? Então, nós estamos o quê? Nós estamos voltando às velhas práticas, são 613 leis, irmãos, que os judeus eles não conseguiram guardar. Existia uma briga muito grande porque eles não conseguiam guardar, era muita coisa. Então, e Cristo ele veio com essa ideia de quebrar aquilo, de verdadeiramente trazer o verdadeiro sentido da lei e fundando a ideia da graça, que é só por ele que nós vamos ser salvos, não existe outro intermediador. E nós estamos com as práticas muito estranhas, e nós vemos são inúmeras igrejas com essa ideia de artigos judaizantes dentro das igrejas. Não dá para... Não fecha, a conta não fecha. É sério, a conta não fecha. Então, isso é falta de leitura, viu? Isso é falta de leitura, isso é falta de estudo, isso é falta de observar o que é o Antigo Testamento, o que é o Novo Testamento. Então, o que é chamado aqui, irmão, que voltamos para a Escritura, nós temos que estudar, viu? Então, às vezes, nós ficamos com a ideia de ser negligente em relação à Escritura e ficamos passando por isso, irmãos. Porque a liderança, ela começa a aplicar essas coisas e nós vamos, e as pessoas abraçam e acham que é certo. Outra coisa que eu quero falar, tribo de Levi, por quê? Levita por quê? Sacerdote por quê? É da tribo de Levi. E qual é a lógica de você ter uma arca da aliança hoje? Qual é a lógica de você ter um candelabro? De você ter o holocausto? Qual é a lógica? É muito praticante aquilo que os judeus fizeram. Jesus se ofereceu em sacrifício e eles continuaram oferecendo sacrifício, daquilo que eu já falei, tipo anulando o sacrifício de Cristo. Então não vamos fazer isso também, né? Se nós somos cristãos, nós não podemos estar fazendo isso, que nós estamos anulando a graça. Nós estamos anulando o Novo Testamento, uma nova aliança. É uma nova aliança. Então vamos tomar um pouco de cuidado, vamos rever esses conceitos aí, onde é que nós estamos errando, entendeu? Vamos trazer uma observância nisso aí. E liderança também, cuidado liderança, cuidado. Vamos botar a casa em ordem, vamos melhorar as coisas, porque estamos em falta nessa questão aí, estamos bem em falta mesmo. E precisamos voltar
a Cristo. O evangelho ele é cristocêntrico. Vamos ver esse negócio aí, porque estamos deixando a desejar. Estamos deixando a desejar e temos que tomar direção. Vamos voltar para a estrada, vamos voltar para o caminho. Senão não surge efeito. Então não existe, não vai ter frutos, ok? Vamos lá? Terceiro subtópico: fábulas, genealogias intermináveis. No tempo de Paulo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas, lendas da vida judaica como culto aos anjos. Além de não possuírem conteúdo concretos, eles torciam o sentido da verdade apostólica. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e os refutou com veemência. Aqui aprendemos que não podemos perder tempo com quirelas infrutíferas. O conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com um coração puro e uma boa consciência e uma fé não fingida. Eu quero trazer um destaque aqui para esse último parágrafo, ok? Vamos aqui. Aqui fala das lendas de culto aos anjos. Isso aqui é antigo, né? Na fé, nas lendas judaicas. Mas hoje nós também temos uma ideia de idolatria que ela também não é fácil não. Nós não adoramos anjos, né? Não participamos dessas lendas e tal. Mas o que tem de lendas aí que nós guardamos dentro do coração e nossa vida nós praticamos, então temos que tomar um cuidado. Outra idolatria que eu quero falar muito aqui, eu quero abrir um leque, é a idolatria humana. O quanto de nós idolatramos o ser humano, às vezes um líder, às vezes um pastor, às vezes uma pessoa que está ali como ídolo, e nós não temos ídolos não, irmão. O ídolo nosso é Jesus, não tem essa. Nós não podemos estar trocando, quando Deus fala lá nos 10 mandamentos, ele fala: não tereis outro Deus além de mim. Não é para fazer, nem embaixo, nem no céu, não é para ter. Então nós vamos trazer também esse reflexo para os dias de hoje. O que tem de cristão com liderança, batendo o selfie, irmão, o que é isso? Ídolos de homens? Nós não fomos chamados para o evangelho para fazer isso, não. Nós temos que ter um respeito pelo trabalho das pessoas, temos que ter um respeito, sim, isso aí é inegável. Eu admiro as pessoas que trabalham bem, mas eu não posso estar me prostrando diante disso, não. Eu não posso estar me servindo como base, como um amuleto. Então vamos rever esses conceitos aí. O que tem de gente vai para show gospel e começa a gritar. O que é isso? É o mundo? É o mundo secular gritando? Não, isso aí não é pra gente. Isso não é pra gente. Vamos rever esses conceitos, porque aqui fala da idolatria aos anjos, ou as lendas, né, da idolatria aos anjos. Mas hoje nós temos nossas idolatrias, viu? Somos amantes do dinheiro, amantes das riquezas, né, do glamour. Então, quem é o nosso Deus? E não dá para você servir a Deus e a Mamon. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Porque dependendo do que você for servir, você vai odiar um ou ao outro. Entendeu? Então vamos rever esse conceito de idolatria. Vamos olhar onde é que nós estamos chegando, entendeu? Porque aqui só trocamos. Aqui eu poderia aprofundar um pouco mais no culto aos anjos, mas eu quero trazer para os dias de hoje. Porque a nossa falha está nos dias de hoje. A nossa perda está nos dias de hoje. Então, esse puxão de orelha não tem como escapar, não. Porque nós estamos mesmo sendo negligentes. Nós estamos perdendo para o mundo. A nossa diferença entre o justo e o injusto, parece que não tem mais diferença. Você não consegue mais identificar um cristão, nem nos frutos, nem como anda, em nada. Você não consegue identificar. Então, é preciso rever esses conceitos, ok? Vamos lá? Terceiro tópico. A igreja como guardiã da sã doutrina. Eu esqueci, irmão, não tenho que fazer esse comentário aqui. Não posso. Vamos voltar aqui direitinho, que esse comentário eu tenho que fazer.
justamente aqui no último parágrafo. Peço perdão aos irmãos, mas nós vamos comentar assim. O conhecimento das escrituras não é para ostentar vaidade pessoal, capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com o coração puro e boa consciência e uma fé não fingida. Irmão, os estudos que nós buscamos não é para você ficar debatendo com os irmãos, não. O seu conhecimento é para você levar a palavra a quem precisa. Quem é que precisa de médico? Entendeu? Então você tem que procurar, tem que começar a procurar. E eu fico muito triste, irmãos, porque nós entramos numa ideia de querer debater conhecimento. Isso é muito triste. Para os cristãos, nós somos irmãos, independente de outras denominações, mas nós somos irmãos, somos irmãos, e nós temos que ter essa ideia de humanidade. Eu não vou estudar para ficar debatendo. E outra coisa, Tito 3,9, ele já fala por que essas discussões tolas não é para entrar. Não é para entrar nessas discussões tolas. Só por causa de briga, você fica chateado com o irmão fica chateado com você fica triste, porque o ego, ele sobe. Você pode ver, quando você começa a debater, que quem ganha ali não é Deus, nem você que vai ganhar, quem ganha é o inimigo. Porque o irmão fica triste, você humilha o irmão, você humilha o outro te humilha. Você acha que Deus ele é glorificado com essas brigas? Com essas disputas? Não, Deus não é glorificado nisso. Deus é glorificado quando você pega um conhecimento e você vai em busca de almas. Assim Deus é glorificado. Mas quando você entra em briga, porque o seu ego, você quer dizer que você venceu, que você ganhou, que você mostrou para o outro que você está certo e que ele está errado, não fica achando que Deus é glorificado nisso, não. Quem é glorificado nisso é o inimigo, porque o inimigo é que gosta de briga. E você também não esqueça que não é por força nem por violência. Não vamos esquecer isso aí, não. Quer dizer que a ação do Espírito Santo, ela não é mais válida. A ação do Espírito Santo não é mais válida para mostrar ao irmão se ele está errado ou está certo. Precisa de você ficar fazendo essas coisas e envergonhando o Evangelho. E eu fico muito triste quando eu vejo alguns irmãos batendo no peito, se achando autodidato. Que isso? Que Evangelho é esse? É seu, é para você o Evangelho, essas coisas? Então eu fico muito triste quando eu vejo essas discussões todas. Eu não gosto de entrar nessas discussões, porque não glorifica a Deus, irmão. Não glorifica. Você perde a amizade, os irmãos ficam chateados, você fica chateado. Envergonhando o nome de Cristo, você pega o conhecimento para quê? Para se achar melhor que as pessoas? Para mostrar que você sabe? Isso é coisa do mundo. Isso não é coisa para nós cristãos, não. Então, para nós cristãos, não. Então, vamos rever esses conceitos aí. Para que serve o teu conhecimento? E quando você está debatendo conhecimento, as pessoas estão lá fora, lá. E veja só como é interessante. Você já viu alguém discutindo sobre o Pai Nosso? Você não vê ninguém discutindo quando é para ajudar as pessoas. Você não vê ninguém discutindo quando é para fazer a ideia do evangelho genuíno. Sabe aquele evangelho de Cristo que Cristo fala? Ninguém discute, irmão. Porque o nosso egoísmo ele é muito grande. Então, assim, essas coisas de amor, não existe discussão. Você vai lá e faz. Eu não preciso estar mostrando para as pessoas quem eu sou. Então, ajuda, irmão. O trabalho ainda é de formiguinha. O trabalho ainda é de formiguinha. A corrente ela ainda existe. A corrente não está quebrada, não. Então, pegue na mão do seu irmão e vamos para frente. O evangelho precisa ser levado às pessoas. Então nós estamos perdendo tempo discutindo e as almas estão sofrendo aí nas sarjetas, nas prisões, nos presídios, prostíbulos. E você está aí discutindo conhecimento, provando para o seu irmão que você está certo. E ele tentando provar para você que você está errado. Me diga qual é a lógica disso. Qual é a lógica? Reveja esse conceito e pare para pensar. Cristo está sendo glorificado nisso aí? Veja só. Se Cristo estiver sendo glorificado, tem alguma coisa errada nisso aí. Porque o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver o irmão como um ser humano. É isso que eu tenho que ver. Então nós temos que parar essa lógica, ok? Vamos rever nossos conceitos aí. Agora nós vamos sim para o terceiro tópico, ok? Desculpa aí, meus queridos. Terceiro tópico. A igreja como guardiã da sã doutrina. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade.
Por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é a coluna e a firmeza da sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Por isso a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro, oposição intelectual, filosofia religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar desse nosso papel. Falso mestre, irmão, sempre vai ter. Isso aí é uma coisa que... Isso aí ou a gente observa, e outra coisa também. A doutrina da igreja. Qual a base? Nós temos que ter base. E essa base ainda é a Bíblia. Não tem para onde correr. A base ainda da doutrina ainda é essa escritura sagrada. E nós como cristãos, onde é que está a nossa base? A nossa base está no Novo Testamento. Nós temos os evangelhos, nós temos as cartas de Paulo, nós temos as cartas universais ou gerais. Então, nós temos uma base muito boa de doutrina para a gente viver. Então, não tem espaço, não é para ter espaço para o falso mestre. Não é para deixar espaço. Por que ele aparece, irmão? Ele aparece diante da nossa negligência. Ele aparece diante da brecha que a gente dá. Então, aquela brecha que a gente dá, ele aparece. Por quê? O falso mestre, ele vem com a ideia, não fica achando que ele é leigo, não. Ele é aquele que mais estuda, ele é aquele que mais busca, entendeu? Porque a ideia dele é persuadir. A ideia dele é persuadir. Então, para ele enganar, ele não se engana com qualquer coisa. Você não chega para pescar o peixe só com anzol, não existe. Você não vai chegar lá para pescar o peixe e não vai só com anzol? Não. Geralmente você vai ter algo a mais. E os falsos mestres também, eles têm essa ideia. Ele sabe o que você precisa, ele pensa como você. Ele sabe o que você precisa, então ele vai justamente na sua ferida. Ele vem com bálsamo falso, mas ele vem. E ele vai lhe persuadir, se você tiver cochilante, aquilo que eu falei, oração e vigilância, e a liderança da igreja também tem que tomar cuidado, irmão. Você tem que aprender a identificar um falso mestre. Entendeu? Senão fica difícil. Se você não consegue identificar um falso mestre, vamos rever nossos conceitos aí, e ver o que é que está faltando, ver o que é que está precisando, porque é urgentemente. Porque está destruindo as igrejas. Estão destruindo. As pessoas estão tristes, as pessoas comentam o que está acontecendo na igreja, porque por causa desses falsos mestres. E quem é a culpa? De quem é a culpa? É nós que deixamos. Às vezes pela negligência, não, traz um irmão lá de fora, o irmão prega, que é uma bênção, e você está fazendo o que na congregação? Que não estuda, não vai orar. Então, entendeu? Então, vamos rever esses conceitos aí, irmão. Vamos parar de estar abrindo brecha para o falso, para as coisas do inimigo, que nós estamos abrindo muita brecha. E se abrir, ele vem mesmo. Ele vem e faz uma bagunça mesmo. Então, tá na hora da gente começar a rever esse negócio aí, ok? Segundo subtópico do terceiro tópico, ok? O objetivo do zelo pela sã doutrina. Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. A finalidade da defesa da doutrina é o amor, como prática sincera, a fé em Cristo. O falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensões, gangrenas na comunhão, e logo não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor, de um coração puro e de uma fé não fingida. Voltando aqui. Irmãos, sem amor não tem como fazer a obra. Não tem como, não tem como fazer. É um elemento principal. E tem que tomar um cuidado logo aqui no último parágrafo. Logo não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor, de um coração puro e de uma fé não fingida. Então o fingimento, ele se tornou uma conduta muito normal. Ele se tornou uma conduta tão normal que nós convivemos com ele. Nós convivemos, achamos até legal. Olha, que bom, rapaz. Fingir, a pessoa fala fingido, e ó, que bom e tal. E não é assim, não é para ser assim. O evangelho não é para ser assim, de falsidade. Não é para ter esse evangelho de falsidade.
Então nós temos que começar a moldar, ver essas coisas. E o cuidado aqui que fala também dos falsos mestres também. Cuidado. As dissensões, né, as gangrenas na comunhão, entendeu? Gangrena o que é, irmão? Feridas. Uma ferida, você vai ver quando você pega uma gangrena na sua perna, ela começa a infeccionar e às vezes é amputada, tem que ser amputada. E às vezes nós deixamos essas coisas entrar dentro das igrejas, entendeu? E quando entra, você pode ver, irmãos. De repente gera uma fofoca, um negócio assim, daqui a pouco dá aquele negócio grande, e um brigando com o outro, um chateado com o outro, e aquele negócio todo, por quê? Porque nós deixamos. Não fomos na base para curar a ferida. E a comunhão, quanto que nós perdemos de membros, porque nós não sabemos cuidar. Tanto que nós perdemos de membro, porque nós não sabemos cuidar. E essa comunhão, ela é muito essencial, é a base da igreja, não tem para onde correr. Se você não vai ser salvo, se você não tiver comunhão com seus irmãos, não vai ser salvo. E se você deixou essas feridas, você deixou esses problemas entrarem, você vai ter uma grande dificuldade para retornar. Então, vamos fazer a chamada preventiva, de prevenção. Então, tem que se prevenir. Quando você se previne, muitas coisas não acontecem, porque você se preveniu, você já está esperto, você já está vivo. Então a igreja, ela não pode estar sofrendo como as igrejas estão sofrendo nos dias de hoje. As igrejas estão na UTI, não pode. E nós estamos fazendo o quê? Nós somos homens de Deus. Nós lemos, nós oramos, nós buscamos, e quando é na hora da prática, parece que nós entramos numa espécie de dormência. Parece que nós entramos numa espécie de sonolência. E não é para ser, nós temos que acordar e é rápido. Isso aí é de uma rapidez grande. As almas, como eu já falei, as almas estão sofrendo aí fora. Nós estamos perdendo tempo, brigando, discutindo, querendo provar conhecimento, e as almas estão aí perecendo. Aí depois, o que é que nós vamos fazer? Terceiro subtópico. A primazia do amor. O fim do mandamento é o amor. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Na epístola paulina, o combate nunca é contra pessoas, mas contra as ideias que elas representam. O zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja. Nesse caso, o amor como fim do mandamento é o antídoto perfeito. Ora, o amor de um coração puro é o amor que procede de dentro para fora, não se tratando de mero sentimento. Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando a pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais com transparência. No amor não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva uma boa consciência, nem lugar para simulação, fingimento, hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida. Irmãos, eu quero abrir aqui um leque aqui, vou abrir um parênteses, bem interessante. Quando fala que a nossa luta aqui não é contra o ser humano, mas as ideias do ser humano, ok? Então vamos lá. Efésios 6:12, o apóstolo Paulo fala que a nossa luta, ela não é contra a carne. Eu já falei isso antes e eu quero dar uma pincelada a mais para a gente entrar de vez. É um texto, irmãos, é um texto muito bom. Por quê? Esse texto é o seguinte, de que o apóstolo Paulo fala: a nossa luta, ela não é contra a carne. Isso é o quê, irmão? Ela não é contra o ser humano físico, mas ele fala sobre as potestades espirituais. Já falei. Então, nós estamos muito com essa ideia do combate ao ser humano. Do combate ao ser humano. E nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual que está por trás dele. Nós não conseguimos enxergar. Então, a nossa briga, eu vou dizer uma coisa interessante, que é o seguinte: se nós observássemos
Mas esse texto de que Paulo fala, Efésios 6,12, muitos problemas nossos, muitos mesmo, problemas nossos, eles já seriam sanados. Por quê? Porque nós ia viver e ver o mundo espiritual. E através do mundo espiritual, a gente ia ver que aquele irmão está sendo usado, aquela pessoa está sendo usada. As atrocidades, irmãos, é interessante que as atrocidades que a gente vê no mundo é tudo feito pelo ser humano, tudo feito pelo homem. Vou trazer uma reflexão aqui bem interessante, para que a gente veja como que é. Irmãos, o inimigo, como ele não pode atingir Deus, ele vai atingir quem? Ele vai atingir a imagem e semelhança de Deus. E o mesmo material que é usado por Deus é o mesmo material que é usado por Satanás, o ser humano. Só que Deus usa o ser humano para o bem e Satanás usa o ser humano para o mal. Veja só, eu vou trazer uma reflexão aqui, eu creio que alguns já assistiram filmes, e olha como é interessante. Toda vez que existe um vilão, o bandido, né? Existe o herói, o mocinho. E toda vez que o vilão ele quer atingir o mocinho ou o herói, o que é que ele faz? Ele vai lá, ele sequestra ou a mãe, o pai, o filho, a filha, a esposa do herói. Por quê? Porque ali ele consegue atingir o herói e ele consegue que ele venha até ele. Então Satanás ele usa essa mesma tática. Como ele não pode ir contra Deus, e como ele não pode ir até Deus, entendeu? Então ele vai usar o que? Ele vai usar a imagem e semelhança de Deus para atingir Deus. E ele vai usar o ser humano. Então, todas essas atrocidades que nós vemos de morte, homicídio, suicídio, inveja, roubo, esse monte de coisas que a gente vê no mundo, é justamente essa tática que Satanás tem. E a gente, por falta de visão, a gente não consegue enxergar que por trás daquilo ali existe um causador espiritual. A gente não consegue. E nós terminamos combatendo o mundo físico. Nós vamos para o combate, para o mundo físico. E não dá certo, porque nós condenamos a carne. Ah, mas tal pessoa fez isso, tem que pagar. Tal pessoa fez aquilo, tem que pagar. Tipo uma ideia de julgo. É a ideia de julgo. Não, mas se cometeu isso... E não é assim. Se a gente se focar nessa ideia aqui que fala aqui, a ideia não é contra as pessoas, é contra a luta não é contra as pessoas, é contra as ideias das pessoas. Veja só como é interessante. E nós pecamos muito, por quê? Porque nós vamos combater diretamente a pessoa. E aí onde nós erramos. E através da gente combater o ser humano, a carne da pessoa, nós estamos isentando Satanás de seus erros. Você vê como é interessante a interpretação? E Paulo fala, a nossa luta ela não é contra a carne, é contra as potestades. E contra as potestades é só através de joelhos, de jejum e oração. É só através disso que nós vamos vencer. Então é uma ideia que nós cristãos nós devemos ter esse conceito. Eu estou lutando contra quem? Aquela pessoa que veio até mim, ela veio por quê? E aí você tem que olhar com olhos espirituais. Não adianta, se você não olhar com olhos espirituais, você vai entrar numa contenda, você vai entrar num combate físico. Por quê? Porque você está sendo carnal também. Você está sendo carnal. Então, e não é para ser carnal, é para você ser espiritual. Entendeu? Como é interessante. Então, que se todos os cristãos, ele pegasse essa base, dessa ideia de não combater o ser humano, mas combater as ideias do ser humano, nós tínhamos problemas bem menos na nossa área, por isso, principalmente os cristãos. Por que eu bato mais na ideia cristã? Porque a nossa cobrança é um pouco maior. Então não adianta. A nossa cobrança é um pouco maior, por quê? Porque nós temos duas representações. Uma é o homem e o seu caráter, e nós estamos representando Deus. E Deus, ele é o quê? Deus, ele é justiça. E por que os representantes de Deus, eles cometem tantas injustiças? Então, nós temos que rever esses conceitos. Então, eu gostei aqui desse parágrafo do autor, que ele traz essas ideias. E outra coisa aqui também é a ideia do combater as falsas doutrinas aqui. Muito bom, entendeu? Mas dentro dessa ênfase que eu trouxe, para a gente tomar cuidado. Como é que eu estou combatendo? Quem Satanás está usando? Como eu falei.
Ele usa o mesmo material. Deus usa o ser humano para o bem e Satanás ele usa o mesmo material, o ser humano também, que ele vai usar para fazer as atrocidades que nós vemos no mundo. E nós condenamos mesmo. Por quê? Porque nós vivemos mais no plano físico. A nossa mente ela é mais voltada para a física, para o físico, de que o total metafísico, né? Aquilo que vai além. Então por isso que nós pecamos tanto, nós erramos tanto, porque o nosso foco não é um foco espiritual. Então nós ficamos devendo tanto nessa parte aí, mas é um conselho. Vamos dar uma observada um pouco nesse texto aqui de Efésios 6,12. Vamos refletir um pouco nele e ver onde é que nós estamos errando para trazer para hoje, para trazer para o dia de hoje. Como é que eu estou combatendo? Eu estou combatendo fogo com fogo? Entendeu? E as coisas de Deus ela é diferente, né? Você quer combater com arma, e não é com arma física, porque o agente causador ele está aí. Ele vai usar mesmo, ele vai usar o ser humano para tirar sua paz, ele vai usar o ser humano para tirar o seu sossego, ele vai usar o ser humano para tirar tudo que você puder, entendeu? Porque o mundo dele é espiritual, então ele tem que usar o ser humano, então não adianta. Então vamos rever essas coisas aí, tá ok? Irmão, nós estamos chegando ao fim dessa lição, e é uma ideia muito boa, eu quero trazer aqui um pouco da ideia da conclusão, né? A Bíblia. A palavra de Deus é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso precisamos ser dedicados, estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor para em Cristo vivermos com um coração puro, uma fé não fingida. O exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. Aqui me chama muito a atenção, aqui bem no finalzinho, irmão. Por isso precisamos ser dedicados, estudantes das Escrituras, das Sagradas Escrituras. Nesse ponto nós estamos perdendo muito, é muito mesmo. Nós temos poucos cristãos aí, eu acho que não, eu creio que 90% dos cristãos, eles não fazem leitura da Bíblia diária. Eles não têm um conhecimento, e está na hora, irmão, se você tem um livro que você não conhece, você não lê ele, e você fala que acredita nesse livro, tem alguma coisa errada. Então, que nós sejamos estudantes das Sagradas Escrituras, mas constantes mesmo, irmão. Porque nós temos um campo muito grande para ser combatido, e você não vai para o campo desarmado, não vá para a guerra desarmado. E o cristão, quando ele não lê a Bíblia, ele vai para a guerra desarmado. Por incrível que pareça. Não estou sendo... como é que fala? Não estou sendo muito crítico e ao mesmo tempo crítico, porque é a verdade, não tem para onde correr. O cristão que ele não lê a Bíblia, ele vai para a guerra desarmado, porque ele não conhece. Só que Satanás, ele conhece, irmão, ele conhece de Gênesis a Apocalipse, entendeu? O único defeito dele é que ele não crê, mas ele conhece. Então é que ele não obedece, mas ele sabe quem é Deus, ele crê, tanto que só não obedece, entendeu? Ele sabe que é Deus, ele sabe que é Jesus, e muitas das vezes nós estamos pecando nessa parte aí, né, entendeu? Ficamos brigando pelas coisas aí, entendeu? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, entendeu? Então vamos rever essas coisas aí, e cuidar, o zelo pela sã doutrina, as bases, principalmente as bases, irmão. Nós estamos muito... as questões morais dentro das igrejas, as questões éticas, é uma das coisas que eu mais critico mesmo. Porque o que falta, essa coisa, ela acarreta muito na comunhão, porque nós não respeitamos, nós não se damos bem, é uma briga diária, tanta coisa, um querendo passar na frente do outro, um passando rasteira no outro. O evangelho não é isso não, então... A falta de estudo também acarreta muito isso, a falta de oração, falta de visão, ok? E meus queridos. Então nós vamos terminar aqui essa lição. Espero que Deus abençoe a vida de vocês, que seja de grande utilidade esse ensino que nós fizemos nesse dia. E vamos que vamos. E ainda temos aí alguns vídeos para ser feito, e que Deus venha estar abençoando a vida de vocês, ok?